Todas as funcionalidades elas estão implementadas aqui, no caso o livro, né? No arquivo web .php. Então, toda operação que a gente quiser fazer com o livro, de edição, de remoção, atualização desse livro, adicionar um novo livro, a gente consegue fazer através dessas funções que estão definidas aqui. A parte complementar desse projeto é a parte dos autores, que falta a gente completar, ok? Então, para começar a fazer a edição das funcionalidades, né, associadas à manipulação dos autores, a gente vai abrir o arquivo autor controller, que está dentro da pasta HTTP controllers aqui. Pronto. Esse arquivo aqui, tá? Então, a gente já tinha, na semana passada, feito algumas funcionalidades, né? Por exemplo, a gente já consegue ver a página home dos autores, ok? Só para refrescar um pouco a memória, coloca aqui o CMD. O endereço que essas páginas estão, são esses aqui. Ó. Deixa eu listar as rotas da aplicação. Aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser acessar essa função index aqui, que vai ser a página home dos autores, eu vou nesse endereço aqui, ó, que está selecionado aqui no CMD, ok? Então, basta digitar lá, navegador, e vou ter a primeira página, tá? Então, a gente pode começar por essa página mesmo. Deixa eu tirar o CMD daqui, depois a gente vai discutir um pouco sobre essas rotas e as diferenças que a gente tem entre usar um controlador, esse caso que a gente está fazendo aqui, e colocar todas as funcionalidades aqui no web.php, tá? Então, o primeiro arquivo que eu vou abrir é o home dos autores, tá aqui, tá? A gente já tinha feito alguma coisa com esses arquivos semana passada, e vou fazer a implementação rápida aqui da tabela, que vai mostrar esses autores. Então, isso aqui é bem semelhante ao que a gente fez para os livros. Meu arquivo novo. Os autores eu vou colocar os seguintes campos: o nome, e-mail, a data que foi criada e a data que foi atualizada, tá? Então, nome, e-mail e... Então, tá aí. A gente já tem aqui um esboço da tabela sendo criada, né? E aqui eu vou deixar isso aqui ainda para a gente concluir, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter que utilizar a informação que tiver no banco de dados. Eu tenho que trazer essa informação para a página, tá? E aí, com base nessa informação, eu vou montar aqui o restante da página. Isso aqui são os cabeçalhos, ok? Então, o cabeçalho ele não depende do conteúdo que eu vou pegar no banco de dados. Para fazer isso, eu vou fazer algo semelhante ao que eu fiz com o exemplo dos livros. Aqui no exemplo dos livros, ó, eu faço uma consulta ao banco de dados através do modelo book aqui, tá? E passo essa informação para a página. E eu vou fazer isso também com o controlador, só que vai ser de uma forma diferente. Por quê? Porque dentro da função que mostra essa página inicial, essa página que eu estou mostrando aqui no navegador, ela é mostrada para vocês através dessa função aqui, tá? Essa função que é executada quando eu digito esse endereço. E isso fica claro se a gente observar nas rotas que a aplicação tem. Por exemplo, lá no navegador tem o barra autores, tá? No CMD, o barra autores, uma das funções, aliás, uma das rotas que a gente tem é essa, quando você usa o get, que no caso é essa forma que a gente está usando aqui no navegador. E aí, essa rota aqui, ela está associada com essa função aqui, ó, index, tá? Do controlador, que é exatamente essa função que a gente está editando agora, ok? Então, eu já consigo mostrar a página com o cabeçalho da tabela, que é isso que a gente acabou de editar. Para
passar o restante das informações, eu vou fazer algo bem parecido com o que foi feito no exemplo dos livros. Eu vou ter que, primeiro, invocar aqui a classe autor, tá? Que é o modelo. Essa classe aqui, se vocês quiserem encontrar ela, ela está em app, tá? E está na raiz do diretório app aqui, ó. Tem autor e tem livro. Então, essas duas classes a gente já criou isso nas aulas anteriores, tá? E pode usar agora. Então, eu vou fazer uma chamada simples, chamar aqui essa variável de autores, e vou fazer uma consulta ao banco de dados, tá? Nessa consulta aqui, ó, eu pego todos os elementos que tiver do banco de dados e guardo nessa lista. Isso é semelhante a um select, tá? No banco de dados, tá? Então tá aqui, a mesma coisa. E aí eu vou e passo essa informação para a página, né? Essa página aqui, ok? Home, que está dentro da pasta autor. E aqui eu vou poder manipular as informações que vieram através daquela variável, tá? A primeira coisa que eu vou me certificar é usando uma condição aqui que o Blade permite, tá? Que é fazer esses testes condicionais lá na página. Eu vou usar um if e eu vou contar quantos elementos eu tenho naquela lista, tá? Isso é importante por quê? Porque a lista pode vir vazia se o banco de dados não tiver nenhuma informação referente a autores lá, tá? Então pode acontecer isso. Se o número de autores que eu tiver for pelo menos igual a 1, aí eu posso começar a montar as linhas, né, da tabela. E aí eu vou colocar aqui as linhas e vou colocar os dados que eu quero mostrar, tá? São 4, então eu vou colocar aqui os 4. Tá? Então, isso aqui é uma única linha, tá? Considerando que eu vou ter, vamos supor, pelo menos um elemento, mas em alguns casos eu posso ter 10, 20, até mais, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um for, tá? For each. E colocar aqui os autores. E eu vou criar uma variável autor para que essa variável aqui seja usada para construir cada uma das linhas. Então, cada linha é referente a um autor, e aí eu preencho aqui os dados dessa linha, tá? E no final eu tenho a ilustração de um autor que está cadastrado no banco de dados. Vou fechar aqui o for each, tá? Então, o for each ele compreende esse bloco aqui. E aí eu coloco as informações dos autores sempre dentro de um par de chaves aí, tá? Que é a sintaxe que o Laravel utiliza para executar um código PHP dentro de um código HTML, usando o Blade. Então eu pego o nome do autor, pego aqui o e-mail, eu vou pegar mais dois campos que são quando o registro foi criado e se ele tiver sido atualizado também a data dessa atualização. Created at, quando ele foi criado, e vou atualizar a página com essas informações para ver se a gente já tem alguma informação. Tem um elemento no banco de dados associado aí aos autores, tá? Eu posso fazer mais o seguinte, vou colocar aqui uma outra linha, já adiantando um pouco, que é o seguinte, essa linha aqui eu vou deixar ela com 4, ok? Que é para adicionar um novo autor, tá? Então tá aqui, eu vou usar o símbolo, ok? Para poder adicionar um novo elemento, ok? Vamos lá, deixa eu atualizar aqui. Tá. Então tá aí. Deixa eu só checar aqui uma coisa. Então tá, vamos lá.
Então tá aí, ó. Eu posso aqui já listar todos os elementos que estão no banco de dados em relação aos autores, tá? Então, depois eu volto para essa parte aqui para a gente colocar mais algumas informações, por exemplo, editar e remover os autores, tá? E aí eu continuo com o desenvolvimento dessa parte aqui, que é colocar a opção de adicionar novos autores através de um link que vai ter aqui no final da tabela, tá? Então vamos ver aqui a atualização, página, pronto, tá aí. Vou checar uma coisa aqui, sai. Pronto. Volto já para essa parte aqui. Enfim, vamos lá. Então, das funcionalidades que a gente tem, essa primeira aqui, que é referente à página home dos autores, ela já está mais ou menos pronta. Eu já consigo listar aquilo que está no banco de dados, tá? A segunda função que tem aqui é essa função chamada create. Essa função chamada create, ela faz apenas o seguinte: ela vai retornar para o usuário da aplicação um formulário para que ele possa submeter um novo autor, tá? E aí, a rota para essa função aí é essa daqui, ó, autor create. Então, a gente digita esse endereço aqui lá na barra de navegação, ele vai executar essa função create que está no controlador, e aí o que tiver aqui de operação nessa função create será executado a partir dessa URL aqui. Então, ó, tem o cadastro de autores, que já é esse formulário que está sendo renderizado aqui. E aí eu vou abrir o formulário aqui. Aqui, ó. O formulário está incompleto, né? Está faltando colocar os campos para a gente poder submeter um autor, tá? Só uma pergunta a vocês aqui no chat. Então vamos lá. Eu vou precisar cadastrar só duas informações de um autor, né? O e-mail, tá? E só respondendo. Então vamos lá. Eu vou precisar cadastrar aqui, aliás, colocar os campos para informar. Adicionei aqui o campo para colocar o nome. Deixa eu renderizar a página para ver o que aparece. Pronto, tá aí. Tem o nome da pessoa, né? Do autor. Vou copiar aqui um pouco mais rápido. E-mail. Aqui vai ser tipo e-mail. Ok. E e-mail. Pronto. Então, tá aí. Já tem os campos nome e e-mail, tá? E vou colocar sim, tá faltando uma coisa importante aqui, né? Tem um formulário. O formulário eu vou colocar aqui um botão também, né? Mas... Okay. Então tá. Esse formulário aqui, ele permite que a gente preencha as informações de um autor
e envia essa informação. Ele está dizendo aqui que eu tenho que digitar um endereço de e-mail válido. Então, eu vou botar aqui um endereço de e-mail válido. Vamos ver se vai. Pronto. Envia a informação, ó, ela está aqui na barra de navegação, tá? E aí eu preciso fazer algumas configurações para poder submeter esse formulário, né? Primeiro, eu tenho que dizer para onde esse formulário vai ser enviado, tá? Eu vou deixar isso aqui em aberto e vou colocar o método que é o post e vou colocar também a tag aqui para evitar ataques, tá? A gente já discutiu essa tag no exemplo do livro, a mesma coisa aqui para o exemplo do autor. Então aqui eu preciso colocar para onde de fato esse formulário vai ser enviado. Aí nós vamos observar o seguinte, ó. Eu vou abrir o outro formulário de livro para a gente comparar aqui. Pronto. Ó, no formulário de livro, eu mandava para uma URL específica, que era a URL que estava no arquivo web.php, que era essa URL aqui, ó, book barra save, tá? Isso no formulário dos livros, quando eu queria cadastrar um livro. O que eu vou fazer agora é o seguinte, ó, e antes eu estava fazendo isso usando essa função URL, porque as rotas que a gente tinha para livros, elas não têm um nome. Se vocês observarem no final de cada uma delas, elas não têm um nome. Então eu tinha que usar diretamente a URL para que o servidor conseguisse encontrar essa rota. Então, aqui eu vou usar uma outra função, que é a função rota, tá? E aí nessa função eu passo tanto o nome da rota quanto algum parâmetro que ela precise, tá? Esse formulário especificamente ele vai ser enviado para a seguinte função do controlador. Quem tem que tratar a informação que vem desse formulário aqui para o servidor é essa função store, tá? E aí essa função store ela está mapeada no seguinte endereço. Eu vou mostrar aqui novamente o CMD, tá? E aí o que acontece? A função store, ela está aqui, deixa eu selecionar ela aqui. Essa linha aqui que está toda selecionada. O método que eu preciso enviar essa informação é o método post. Então, eu já defini isso aqui como post, tá? O endereço URL dela é esse aqui, ó. Se eu quisesse colocar esse endereço, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Aí, colocar isso aqui, ó. Pronto, resolvi, tá? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu tenho é usar o nome da rota. Se eu quiser usar o nome da rota, eu vou lá e faço o seguinte, ó. Apago isso aqui. Out. E aí o nome da rota é esse aqui, ó. É uma outra opção, tá? Não faz diferença nenhuma usar uma como a outra, tá? Eu vou deixar aqui usando rota para que o exemplo que fique no código dê para mostrar a diferença não, como usar as duas formas, tá? Então eu vou usar a partir de agora essa função aqui rota. Tem um detalhe importante, se eu quiser mudar depois o nome, esses nomes aqui eu posso mudar, tá? Se eu quiser mudar isso aqui, eu também posso mudar. Eu vou mostrar no final os exemplos, quando tiver concluído tudo. Então tá, aqui está o envio do formulário, ele vai ser enviado para essa função aqui store, que está definindo o controlador, que é essa daqui, ok? Então, fazer um teste, vamos ver o que acontece. Pronto. Se eu chegar aqui uma coisa, salvei, post, deixa eu checar aqui o nome da função, doors, store, não, 3, pronto. O formulário foi submetido, tá? E aí o que vocês vão perceber é o seguinte, a página ficou em branco. Por que está em branco? Porque quando a gente vai lá na função store, ela não tem nenhuma implementação de nada. Então, por padrão, o Laravel vai retornar essa página em branco quando ele chegar no final da função. Se eu quisesse, por exemplo, ver se realmente está chegando aqui o formulário, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar essa mensagem aqui, tá? Então, vamos ver lá. Atualizar aqui.
Vamos ver se o formulário está chegando lá. Ó, o formulário está chegando lá na página, tá? Aliás, na função store. E aí, o que o controlador faz é simplesmente processar o que está dentro dessa função store. Nesse caso, é só retornar essa string chegou, tá? O que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Se eu estou conseguindo mandar o formulário, eu tenho que pegar as informações que estão nesse formulário, tá? Que é o nome da pessoa, essa variável request aqui, ó, e utilizar a função post, já que esse formulário está sendo enviado como um post, e vou pegar a primeira variável. A segunda variável que eu vou pegar, aliás, o segundo campo que eu vou pegar aqui é o e-mail, tá? Então tá aí, peguei e-mail e peguei o nome. Aí o que eu preciso fazer é muito parecido com o que já foi feito com os livros, que é criar um objeto, né? Vou adicionar as informações dele. E-mail, e-mail. E vou salvar, tá? Nada que a gente não tenha feito antes. Ok? Então tá aí. Beleza, vou salvar essa informação no banco de dados e vou deixar a string aqui no final, tá? Então eu vou enviar esse formulário do jeito que ele está aqui. Pronto, chegou. Como é que eu me certifico que está salvo no banco de dados? Ó, eu vou acessar esse URL aqui, tá? Sendo que quando eu envio pelo navegador, eu uso o método get, né? E aí ele vai mostrar ó, a página inicial, ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer então aqui na função store para permitir que eu adicione um registro e ele venha para a página inicial? Simplesmente redirecionar. E aí eu vou novamente, ó, ao invés de usar a função URL, vou usar a função rota aí. E aqui eu vou passar o seguinte, ó, authors.index, tá? Que é o nome da rota, tá? Que executa essa função aqui, ó. Então toda vez que eu adicionar um autor, ele vai ser processado, né, as informações aqui e vai ser redirecionado para a página inicial. Então se eu quisesse, por exemplo, criar um novo autor, tá? Por exemplo, alguém aqui, vou adicionar essa pessoa. Quando eu terminar de fazer isso, ela já vai redirecionar para a página inicial aqui, onde tem os autores. Então, o que acontece qual é o fluxo aqui? O fluxo é o seguinte: quando eu digito create, o controlador me responde com essa função aqui. Essa função ela retorna esse formulário. Quando eu preencho as informações que envio esse formulário, o controlador agora vai usar essa função store para processar as informações que estão no formulário. Ele pega nome, e-mail, tá? Cria um autor e preenche as informações, salva aqui no banco de dados e redireciona para a página inicial. Quando ele redireciona para a página inicial, ele manda o controlador executar essa função aqui. Quando ele executa essa função, a gente chega na página que é essa daqui, a página inicial, tá? Então aí, ó, a gente tem o index, que usa um arquivo home, a gente tem o create, que usa o arquivo form, a gente executou a função store, que ela não tem nenhum arquivo blade associado a ela, simplesmente processa uma informação que chega no servidor, e aí a gente tem essa outra função aqui, que é de mostrar as informações na tela para um usuário específico, ok? Então, vamos voltar aqui novamente no CMD, tá aqui o CMD, ó. A função show, que é para mostrar um único registro, ela está definida aqui, ó, tá? E aí, ó, se vocês observarem, a forma como a gente acessa a informação de um usuário específico, ela difere um pouco da forma como a gente acessa isso para os livros. Ó. Observe que lá embaixo tem a rota para mostrar um livro, a gente tem book, /show, /id,
E aí esse ID aqui ele vai ser usado para acessar a informação no banco de dados. Aqui nos autores, pelo padrão que o Laravel utiliza, a gente tem a mesma rota definida aqui para três operações diferentes, né? Para mostrar, para atualizar e para destruir. Para mostrar, eu boto o autor, barra, e aqui eu coloco o número no navegador, que seria o número do registro desse autor. Só que aí o diferencial dessas três funções é o método HTTP que é usado, o get, put e delete, tá? Então, quando a gente digita no navegador isso aqui, eu estou realizando, por exemplo, autor barra 1, eu estou realizando essa chamada aqui, que é uma chamada do tipo get. E aí, no controlador, quem é responsável por executar essa chamada é a função show, tá? Que está aqui. Então, continuando, ó, se eu executar aqui, ela vai me mostrar esse template padrão, que foi o que a gente fez na última quinta-feira, tá? Então, eu vou abrir aqui o template. Cadê? Aqui, show. Ele está dessa forma aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, fazer algumas alterações. Eu vou deixar autor ID, ok? Isso aqui vai mudar também. E aqui eu vou continuar com as informações que eu preciso preencher de um autor. Então eu vou colocar o seguinte, descrição, parágrafo aqui vai ter o que? Um nome, vai ter e-mail. Eu vou deixar um link aqui também já para voltar, ok? Então tá aqui. Esse aqui é um template padrão que a gente vai usar para preencher as informações de um autor, tá? Para que ele represente, para que ele funcione, digamos assim, aqui, ó, na função show, que é quem renderiza isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Vou fazer uma pesquisa no banco de dados, tá? Para pegar um elemento lá, cujo ID é esse que eu estou passando aqui na função. Então, esse ID aqui, eu vou passar ele para essa função find e eu já tenho o autor que eu preciso passar a informação para a página, tá? Então, eu vou alterar isso aqui, ó. Lá na página, eu vou usar esse nome aqui para fazer referência às informações de um autor, tá? Que é esse que eu estou passando aqui na função como parâmetro. Então, quando eu executar a função show através dessa chamada aqui no navegador, por exemplo, autor barra e um número, um identificador, então eu terei aí uma busca no banco de dados. Essa informação que está no banco de dados ela vai ser repassada para a página, tá? E aí lá na página eu posso fazer a manipulação que eu quiser para montar a página. Então, se eu estou recebendo aqui um autor, uma variável que o nome é autor, eu vou fazer o seguinte, autor, e vou pegar o ID dela, essa variável, para mostrar aqui, ok? Fazer um teste. Lá, ó. Esse erro aqui está acontecendo pelo seguinte fato. Provavelmente no banco de dados não existe nenhum autor cujo ID seja igual a 1, tá? Então, para a gente ver o que está acontecendo, eu vou voltar lá nos autores. Por exemplo, eu tenho esses três aqui, né? Deixa eu ver no banco de dados os autores para ver o número exato. Lá, cadê? Eu tenho 4, 5 e 6 que são os IDs. Então, se eu usar realmente aqui, ó, ele vai apresentar esse erro porque quando eu passo 1 aqui para o navegador, na função show, esse valor de ID aqui, ele vai ser igual a 1. Quando eu faço a busca usando autor, find igual a 1, essa variável aqui, ela vai receber nulo, porque eu não tenho nenhum elemento com esse ID no banco de dados, ou seja, eu não acho nada na busca, tá? E aí, se eu usasse, por exemplo, 4, que é um elemento que está lá no banco de dados, ele consegue mostrar a página. E aí eu vou preencher o restante da página com as informações do elemento que eu peguei no banco de dados.
Então, vamos lá. Autor, nome e o e-mail. Pronto. Então, tá aí. Vamos ver? Não, ele mostra aqui as informações, tá? Então, beleza. A parte de mostrar os autores é basicamente isso. Eu poderia adicionar mais algumas informações aqui, se os autores tivessem, por exemplo, lista de livros que eles têm, tá? Coisas desse tipo que a gente faz quando terminar todo o exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu já estou na página autor, eu quero voltar para a página inicial. Então, para voltar para a página inicial, eu já tenho um link, eu vou só colocar aqui para onde eu quero ir, tá? Rota. E aí eu vou colocar o seguinte, autos.index. Então tá, atualizar a página, pronto, voltar. Então tá aqui, ó. Já consigo, por exemplo, mostrar um autor e consigo voltar para a página inicial. Já consigo, se eu quiser, criar também um autor, tá? Aqui, por exemplo, deixa eu colocar outra pessoa que está aqui. Pronto, então tá aí. Tá adicionado, ok? Então já está bem encaminhado aí o projeto. Agora o seguinte, ó, uma vez que eu criei, por exemplo, esses autores, eu posso em algum momento ter a necessidade de editar essas informações, tá? Para isso, eu também vou ter aqui no servidor duas funções, na verdade, né? Essa função edit, ela retorna o formulário, tá? Onde eu posso preencher as informações que eu quero atualizar. E essa função update é onde, de fato, ela finaliza a operação de atualização. Quando você manda as informações novas para o servidor, quando se manda as informações novas para o servidor, é nesse ponto aqui que a gente vai fazer a atualização. Deixa eu responder aqui no chat. Esse link que eu estou colocando aí, esse link ela consegue ingressar nesse canal e depois é só ingressar no vídeo. Ok? Pronto? Pronto, me confirme aí. Vou continuar aqui, tá? Pessoal, assim, continuando, né? Esse script que eu coloquei aqui é desse kit aqui, ó, da fonte Awesome, que a gente vai utilizar para deixar aquelas figurinhas mais bonitinhas lá, os ícones mais bonitinhos para a gente enfeitar um pouco aqui, tá? Uma coisa que eu estou investigando é por que esse script especificamente ele não funciona quando entra no arquivo de base aqui, no template básico, tá? Então, uma forma que eu consegui fazer com que ele use é através da inserção dele aqui antes da página ser renderizada. Eu estou investigando para saber exatamente porque que com esse caso específico está acontecendo isso, tá? Mas de qualquer forma vai funcionar.
Ó, já apareceu aqui o círculozinho para... Pronto, tá aí, ó. Já apareceu aqui. Deixa eu dar uma organizada, pronto. Então, se eu quiser adicionar um autor, esse aqui seria o ponto para fazer isso. Mas vamos voltar aqui onde a gente estava, né? Então, tá, implementamos agora a parte de mostrar um autor, tá? Para fazer a edição das informações de um autor, eu poderia fazer isso de duas formas, ó. Ou eu abro a página do autor lá e edito a informação através de um botão aqui, ou eu posso nessa listagem fazer isso, tá? Adiciono aqui, como eu fiz, por exemplo, dos livros, uma coluna extra de ações que eu posso tomar em relação a esses itens que estão aqui listados na tabela, tá? Eu vou manter o padrão e fazer com que essa página fique igual a dos livros, tá? Aqui na página Home, nesse sentido, eu vou adicionar as ações, tá? Que a gente pode tomar em relação a esses registros. É semelhante ao que a gente já tinha feito, aliás, não é aqui não, que a gente tinha feito com os livros, tá? Então, aqui as ações, aí aqui de fato é onde entra as ações que a gente vai fazer, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou ter um link e aqui eu vou ter um form, ok? Por enquanto esse link não vai para lugar nenhum. E aí eu vou usar um íconezinho também aqui. Tá? Para poder deixar mais bonito. Esse formulário também, por enquanto, ele não vai ter nada, tá? Cadê? Aqui. Eu vou colocar aqui Deixa só um pouco a página aqui, tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Então tá aí, ó. Eu tenho os dois elementos aqui, ó, para remover e para adicionar um elemento. Aliás, editar e apagar. Vou colocar isso dentro de uma linha. Pronto. Então estão aqui, ó. Igual. Então tá aqui. Eles não fazem nada por enquanto, tá? E aí a gente vai trabalhar em cima disso agora, tá? Primeiro, vamos fazer essa parte da edição aqui de um registro. Eu já tinha falado no caso dos livros, a diferença entre usar um link aqui e um form, tá? Aqui é o seguinte, ó, o link ele vai abrir uma página onde eu posso colocar as informações para fazer a edição, tá? Já o formulário, ele vai diretamente apagar o registro. Eu não vou nem perguntar antes se eu quero fazer isso. Eu já detono o registro assim que eu clicar nesse ponto aqui. O de editar não, o de editar ele vai abrir uma nova página com um formulário preenchido e aí nesse formulário preenchido vai ter as informações do registro e aí eu posso alterar e submeter isso para atualização, tá? Então vou começar por esse do link aqui, que é para abrir o formulário de edição. Então, eu vou olhar no controlador qual é a função responsável por me devolver um formulário de edição. A função responsável é essa daqui, tá? Que é o seguinte, ó. Aqui eu vou retornar esse formulário edit, que está dentro da pasta autor. Eu vou abrir ele aqui, tá? Ó, edit, a pasta autor, que é esse aqui, tá? E eu tenho que passar para esse formulário as informações de um autor associado a esse ID que a função vai receber. Antes de a gente passar essa informação para lá, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Como esse formulário aqui de adição, ele vai ser muito parecido com
Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o formulário que eu estou falando, a edição de autores, é esse que vocês estão vendo aqui do lado. Ele vai ser muito parecido com o formulário de enviar as informações de um autor novo, tá? Como é que eu faço isso? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o formulário, tá? Original de submissão de informações de um autor e vou colocar aqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar daqui o que vem de fora, primeiro, tá? Então tá, o formulário ele consegue ser renderizado da forma que está aqui. Vamos ver o que acontece se eu mandasse editar, por exemplo, um registro que tivesse o ID igual a 1. Ó, o formulário de edição é esse aqui. Aí o que vai acontecer? O nome vai estar preenchido, o e-mail vai estar preenchido. Agora, de onde eu tirei esse endereço aqui? Ó? Esse endereço ele está disponível aqui, ó, quando eu executo lá o comando para listar as rotas, e o edit é esse aqui. Ó. Então, quando eu digito na barra de navegação autor, um ID e barra edit, eu estou invocando essa função aqui, ó, edit, do controlador, tá? Que é essa função aqui, ó, edit. E o papel dela aqui é simplesmente retornar essa página, tá? Com esses campos preenchidos. E aí, com esses campos preenchidos, eu vou poder alterar aqui conforme eu quiser, tá? E depois submeter isso para o servidor processar a atualização, tá? Então, ó, voltando para o formulário que vocês estão vendo aqui, voltando para o código-fonte, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso definir que esse formulário, quando ele for enviado, ele vai ser enviado para essa rota aqui, ó. Dizendo isso porque a rota que é responsável por atualizar um registro é essa daqui, ó. Ok? Então eu estou usando o nome dela e passo para a função route aqui, onde ele vai gerar o endereço completo, tá? E aí a função update do controlador é que é responsável por fazer o processamento dessas informações, tá? Só que aí eu vou fazer o seguinte: antes de registrar aqui para onde a rota, para onde esse formulário vai, eu vou logo tratar de fazer o seguinte: deixar o formulário preenchido. Como é que eu faço isso? Eu faço isso da seguinte forma: eu não preciso retornar o formulário para o usuário, eu vou retornar esse formulário já completo, com o nome de um autor que eu vou pegar no banco de dados. Okay? Então tá aí, autor. Pronto. Então eu vou usar esse nome aqui, autor, lá dentro do formulário de edição de autores para preencher esses campos que eu tenho aqui da edição. Beleza? Então, ó, vamos lá. Eu vou pegar o primeiro campo e dizer que o valor dele é autor.nome. Vou colocar isso entre chaves. E o segundo campo aqui eu vou colocar o e-mail, ok? Então tá, eu já tenho essas duas informações aqui. Se eu tentar o formulário com esse endereço que está aqui na barra de navegação, ele vai dar um erro, tá? Por quê? Porque não existe no banco de dados nenhum registro com esse valor 1. Então eu vou colocar o registro com o valor 4. Então tá, ele já consigo pegar a informação que tem lá no banco de dados. Ok? Deixa eu colocar aqui o registro com o valor 5. A primeira parte é essa. No controlador, eu faço uma pesquisa por um registro, mando essa informação para a página edit. Na página edit, eu vou fazer a manipulação necessária com essa informação que veio do banco de dados, né, que é preencher os campos. E agora eu preciso fazer a segunda parte, que é tratar do envio desse formulário, ok? E aí tem um detalhe importante aqui, que é o seguinte, ó. A função para onde eu quero enviar é essa daqui, ó. O formulário edit, ele vai ser enviado para essa função aqui, ó. Ok? Então, eu preciso fazer algumas pequenas alterações aqui. Primeiro, eu vou deixar até aqui do lado para facilitar o trabalho. Vou deixar aqui selecionado, update, tá? O que é que eu preciso fazer no formulário de edição para tratar desse envio? Primeiro, o método aqui vai ser post, tá? Só que se vocês observarem,
eu tenho o seguinte, ó, eu tenho três funções, aliás, três endereços aqui, ó, que eles são iguais. E o que diferencia um do outro é exatamente o método, ó, get, put e delete. O que eu quero atingir para atualizar um registro é esse aqui, o put, tá? Então, ó, não existe no HTTP esse put aqui, ó, tá? Só o post e o get. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou adicionar essa tag, tá? E vou dizer que o registro é do tipo put. E aí o Laravel, quando receber esse formulário, ele vai saber que eu estou enviando esse formulário de edição especificamente para essa rota aqui, ó, tá? E aí eu preciso adicionar mais umas informações que é o seguinte, ó, um endereço para onde vai, tá? Tá. Deixa eu só dar uma pausa aqui para ver essa imagem. Tá. Pega o e-mail dela. Pega o e-mail dela para eu adicionar. Pronto. Aí, pessoal, continuando aqui, ó. A ação é para onde eu vou enviar o formulário exatamente, né? Esse método aqui é para indicar e poder fazer com que o servidor diferencie put de delete, por exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, para onde eu vou enviar essa aqui? Autores, né? E qual é o nome que está aqui? Update. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, ó. A função update lá no servidor, ela recebe, além do request, que já vai ser enviado por padrão durante o clique no botão enviar, ela vai receber também um outro parâmetro que é esse ID aqui, ó. Só que tem um detalhe importante. Aqui, ó, na rota, esse parâmetro está definido como autor e não ID, ó. Aqui é autor, a palavra autor. Então, nesse ponto aqui, eu tenho que colocar que essa informação que o servidor está esperando aqui, ó, para fazer a atualização, seja esse nome aqui, autor. E aí eu completo isso com o ID do autor que eu estou trabalhando aqui nessa atualização, tá? Beleza. Então, supostamente esse formulário ele está pronto para ser enviado. Vou atualizar a página aqui. Ó, ele está dizendo que essa rota aqui ela não foi definida. Deixa eu checar se eu errei algum erro de digitação. Tá o erro aqui, ó. Update. Ok. Então a rota ela está definida aí. Vou checar aqui no o código-fonte da página para ver para onde esse formulário está indo, tá? Ó, books.localhost barra autor barra 5, o método post, e ele tem um campo escondido aqui, ó, que é o token gerado pelo CSRF, e um outro campo escondido aqui que é o método, que é essa informação aqui put. Então, com essa informação aqui put, o servidor consegue deduzir que esse formulário está sendo enviado para essa função aqui e não para a função destroy, por exemplo, tá? Está sendo enviado para essa função aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: quando eu enviar um formulário, já que eu estou tentando atingir essa função update, eu vou retornar um string chamada update. Ok? Então, se der certo o envio do formulário, ele atingir essa função, esse string vai ser visto na tela aí de vocês. Então, vamos lá. Cadê? Enviar aqui. Já conseguimos pelo menos atingir a função de atualização. O que precisa ser feito agora é o seguinte: pegar as informações, ok? Nome, eu vou pegar através do request, tá? Nome
e e-mail, que são as informações que tem lá no formulário, tá? De onde eu estou tirando essa informação? Não é da cartola. Eu estou pegando essa informação no lugar que está definido aqui, ó, nome e e-mail. Então, esses dois campos do formulário edit, eu estou pegando eles aqui na função update, quando eles chegarem no servidor, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, esse ID aqui, ele representa essa informação aqui, ó, da ação, tá? Então, aquele ID lá da função, esse aqui, ó, ID que a função update recebe é esse aqui, ó, tá? E aí, esse ID ele é enviado para o servidor para que eu possa fazer o seguinte: se eu vou atualizar um registro do banco de dados, eu tenho que pegar esse registro, tá? E aí eu pego ele dessa forma, normal, tá? Um select aí com esse filtro aqui, para pegar um autor que tem esse ID. Peguei as informações do formulário, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: o autor, nome vai receber essa nova variável nome e autor ponto e-mail vai receber ponto não, né? Setinha e-mail vai receber isso aqui. Pronto. Então eu faço a busca no banco de dados para pegar o autor, tá? Eu pego as informações da página do formulário, né? E atualizo registro, digamos assim, tá? E aqui de fato a operação é feita no banco de dados, tá? Quando eu vou fazer o seguinte, autor.save. Ok, tá? É muito parecido com a opção de criar um novo registro. A diferença aqui é que a gente está fazendo a partir de um registro que já existe no banco de dados, ok? Então, ó, para fazer logo direto, quando eu fizer a atualização no registro, eu vou redirecionar isso para a página inicial, ok? Então, fazer novamente aqui, vou redirecionar para a página inicial. Então, tomando esse registro como exemplo, eu vou pegar o nome de outra pessoa aqui, tá? Por exemplo, Eudes Alves, por exemplo. Tá, vou enviar. Quando eu enviar esse registro, a expectativa é que ele vai aparecer lá na página inicial, né, essas informações, que é proveniente da atualização dos dados do registro de ID5. Então, vou enviar. Se tudo der certo, ele vai aparecer aqui, ó, apareceu, Eudes, tá? Deixa eu dar só uma parada aqui para tentar adicionar a Isabel. Só um minuto. Como é que eu faço para convidar o povo aqui? Pronto, estou convidando, peraí. Pronto, eu convidei ela. Veja aí se ela... Pronto, ela está convidada. Então tá, tá aqui, né? Eu vou tentar alterar mais uma agora, tá? Aí, já chegou, tá zoado aí, ó. Então tá, vamos lá. Tá aqui, ok? Eu já consegui editar um registro, tá? Por exemplo, eu quero o registro de Eudes. Tá aí, ó. Editei. Agora, beleza. Faz o seguinte, ó. Se eu já consigo editar as informações, né? Eu tenho um formulário de edição, tá? Esse formulário de edição, ele vai ser aberto na tela com as informações de um autor baseado no ID dele lá no banco de dados. E eu tenho uma função, que é a função update, que operacionaliza isso, né? De fato, faz com que o registro que você as informações que você digita no formulário, elas cheguem até o banco de dados, tá? Eu vou alterar a página home novamente, porque ó, ela tem aqui o link para editar, mas ela não está indo, tá? Então eu preciso simplesmente fazer isso aqui, ó, tá? Colocar a rota para o
a função específica do controlador, tá? Então, qual é a rota que eu preciso atingir para mostrar o formulário de edição? É essa daqui, cadê Edit? Então, eu preciso só colocar essa informação aqui. E aí, atualizar a página. Ops, ok. Deixa eu checar uma coisa aqui. Edit precisa de um ID. Ah, tá. Pessoal, outra coisa importante aqui, tá? Vamos lá, lembrei. Ele está dizendo que essa rota aqui, ó, ela precisa de um parâmetro, de fato. Eu coloquei o nome da rota, tá? Só que se a gente observar, deixa eu retirar isso aqui para a página voltar a funcionar normalmente. Aí eu explico ele. Para que cada botão desse aqui, Edit, ele está associado a uma linha dessa daqui, né? Inclusive, ele está na própria linha. Então, quando eu for clicar em editar, quando eu clicar em editar, no caso, eu tenho que mandar editar baseado no ID de cada um desses itens, tá? Então, quando eu coloco aqui a rota, a rota é essa mesmo, edit, tá? Eu preciso informar qual é o identificador, né, o ID do registro lá no banco de dados. Aí eu vou colocar esse ID aqui. Provavelmente vai dar um erro, mas aí eu explico também. Ok? Autor, ID. Então, ó, deixa eu esticar aqui o código. Aqui, ó, esse autor ID é a mesma variável que eu estou usando para preencher os demais campos dessa linha, tá? Aí eu estou passando essa informação para o formulário de adição quando a pessoa clicar no link. Então, o servidor, ele está esperando, ó, na função aqui edit, que você passe um parâmetro que é para eu poder preencher o formulário com as informações desse registro aqui, ó, associado ao ID, tá? Então, vamos ver aqui o que acontece quando eu tentar editar. Provavelmente vai dar um erro, tá? Atualizar a página, né? Da editar, tá. Ele está dizendo novamente que eu estou esquecendo um parâmetro. Por quê? Aqui ele coloca qual seria a rota correta. Então, ó, o que acontece aí é o seguinte, novamente, ó, na definição lá do Laravel, a rota ela é da seguinte forma: autor, esse parâmetro aqui, ó, entre chaves representa o parâmetro, e barra edit. Então, autor barra um parâmetro barra edit. E aí, na hora que eu vou escrever o código para indicar que eu estou passando esse parâmetro, eu não posso colocar, cadê? No home aqui, eu não posso colocar um outro identificador, um outro nome. Então, no lugar de ID aqui, eu tenho que colocar autor, tá? Que o servidor, ele está esperando que você utilize esse nome aqui para identificar um parâmetro, tá? Esse autor aqui para identificar um parâmetro que eu estou passando para a rota. Isso é só uma questão assim, burocrática, digamos assim. Então agora vai funcionar, tá? Eu coloquei o nome certo aqui. Aqui está o valor do identificador, né? O atributo de fato. E aqui a rota para onde isso vai ser enviado. Então tá aí. Ok, está funcionando. Se eu quiser editar, por exemplo, esse teste aqui, eu vou colocar o nome de Isabel. Tá, chegou agora. Aqui, arroba. Editei o primeiro registro, tá vendo? Tá editado aqui, bonitinho e tal. Então, beleza, tá realizado aí a primeira parte aqui da página home referente a editar um registro, tá? Vou continuar aqui, né, para fazer o de remoção, tá? O de remoção é o seguinte, ele vai ser muito parecido às ideias dele com o que eu tenho no de edit, em relação à utilização desse método, tá? Já que eu preciso diferenciar o seguinte, ó. Se vocês observarem na listagem de rotas aqui, a gente tem, ó, que para o delete eu tenho uma rota, para o put, que seria a atualização, eu tenho a mesma rota, e para mostrar um autor no banco de dados,
e eu tenho a mesma rota. Estão vendo? O que diferencia essa rota são esses métodos aqui. Ó. Quando eu digito no navegador autor, por exemplo, e coloco um número, 5, por exemplo, isso aqui é uma chamada get. Como é get, ele executa essa daqui. Ó. Tá? Quando eu vou no edit, envio esse formulário para esse endereço aqui, ó, authors.update, que é essa daqui, ó, eu estou enviando isso através do put, tá? Especificado aqui na linha 16. E aí o servidor consegue diferenciar essa primeira dessa segunda aqui, tá? Agora o delete vai ser a mesma coisa, só que o delete eu vou trabalhar nesse ponto aqui, ó. Eu tenho que enviar para o servidor uma ação de destruir um registro, mas indicar através desse método delete aqui, tá? E isso não é difícil de fazer não, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. A ação, né, que esse formulário vai ser enviado para algum lugar, eu vou deixar em aberto. O método vai ser o post, tá? Vou adicionar tag, e aqui eu vou mandar um campo escondido, ó, esse método, dizendo especificamente que eu quero que o servidor Laravel identifique esse formulário enviado como um formulário desse tipo aqui, ó, tá? Delete, não post, especificamente. Então, quando eu enviar esse formulário, é esperado que ele atinja esse ponto aqui, ó. Essa função não está implementada ainda, os detalhes dela, mas vai atingir ela. E aí, continuando aqui, eu faço o seguinte, ó. Qual é a rota que eu preciso enviar o registro? Né? Qual é a rota que eu tenho que colocar aqui? Eu vou olhar lá na listagem de rotas, tá? E a rota é essa daqui, ó, o nome dela, tá? Então eu coloco aqui, beleza? E aí, ó, outro detalhe, ela recebe um parâmetro. Eu preciso passar esse parâmetro. Que parâmetro é esse? É semelhante ao que eu fiz para a parte de editar. Aí agora eu vou colocar a informação correta, autor, tá? Que é o nome do parâmetro, e vou colocar o valor dele, autor.id, ok? Beleza. Então tá, esse formulário aqui, ele, em teoria, tá? Ele já é capaz de ir o seguinte, ó, quando eu executar aqui na página inicial a opção de excluir um registro, ele já seria capaz de chegar nesse ponto aqui. Ele não vai fazer nada, então eu vou colocar aqui uma string só para dizer que aí nós vamos verificar se o formulário ele realmente ele consegue chegar na função de remoção de um registro, né? Que é a função que destrói, tá? Então vamos lá, atualiza a página, eu vou tentar com esse último aqui. Ó, já conseguiu atingir a função destroy lá no banco de dados, ok? Pelo menos uma parte do trabalho já está realizada. E aí eu faço o seguinte, se eu consigo chegar na função destroy, eu só preciso agora terminar o trabalho, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar o registro no banco de dados, tá? Através do find, e vou executar uma operação muito simples nele. Delete, acho que é delete, tá? Pronto, feito isso, o registro ele é destruído no banco de dados. Eu vou novamente para a página index, tá? Indo para a página index, vamos lá. Atualizar a página aqui, pronto. Vou remover do último aqui, tá? Ó, tá vendo? Ele fez a operação muito rápida. Ele atinge a função destroy, remove o registro e já redireciona para esse ponto aqui, que é a página inicial. Vou fazer isso com outro, com outro, com outro. Pronto, tá aí, ó. Não tem nenhum registro no banco de dados de autores e eu pego, fica vazio, né? Fica vazio aí a página. Então, deixa eu só complementar aqui algumas informações, tá? Que é o seguinte, ó, se não tiver nenhum registro, eu quero que ele mostre uma linha. Essa linha tem que ter 5 colunas, tá? Isso aqui, pessoal, estou editando a página home, tá? Para o caso contrário desse if. Ó. Se não tem nenhum autor, eu vou mostrar uma linha, tá? Para eu poder adicionar elementos. Então, se não tem nenhum registro, eu posso adicionar um novo registro, tá? Esse bloco aqui é só para isso. Beleza.
Onde é que eu estava? Sim. Aí, eu já tenho aqui a possibilidade. Vou adicionar um novo registro. O link não funciona, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Qual é o link para adicionar um novo registro? É esse aqui, ó. Adicionar essa rota nos dois pontos onde aparece o mais aí, tá? Aspas sobrando aqui. Tá aqui, atualizar a página. Vou criar um novo autor. Deixa eu ver quem vai ser homenageado agora. Sei lá. João Batista. Pronto. Adicionei essa pessoa lá no banco de dados, tá? Beleza. Eu posso, se eu quiser, por exemplo... Aí está faltando uma informação, que é eu mostrar, através da página home, as informações detalhadas de um autor. Mas se eu quiser, por exemplo, editar esse autor, eu já consigo fazer, né? Se eu quiser remover, a gente já consegue, como foi mostrado nos anteriores. Eu vou fazer só mais uma alteração nessa página, que é colocar um link aqui, tá? No nome do autor, para mostrar os detalhes desse autor, tá? Então, eu vou só concluir essa parte. Tá aqui. E a rota é essa aqui. Show, tá? E aí eu vou colocar a informação que ele precisa, que é o ID, né? Vamos ver se tá ok. Tá aqui, ó, o linkzinho, João Batista, mostrar as informações, voltar. Então, beleza. A parte dos autores, ela tá toda pronta aí, tá? O que falta fazer agora é um ponto da aplicação que é o seguinte, ó. Se a gente olhar os livros, todos eles deveriam ter um autor, né? Só que eles não têm autor, tá? Não tem autor. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte: fazer com que haja o relacionamento entre livros e autores, ok? E aí eu vou fazer o seguinte: deixa eu só corrigir essa página home aqui dos livros, está muito estranho isso. Tá mais bonitinho agora. Então tá. Que é o seguinte, ó, quando eu clico, por exemplo, no livro, eu não consigo adicionar informação, eu não consigo ver a informação do autor, né? Se eu quiser adicionar um livro, por exemplo, eu não consigo ainda selecionar um autor, tá? O que é que a gente precisa fazer? Para a gente trabalhar nesse ponto aqui, a gente vai precisar começar a fazer relacionamento entre os modelos, né? Que seria entre o modelo book, tá? Aliás, desculpe, nesse aqui, esse aqui. Entre o modelo book, que eu estou mostrando aqui, e entre o modelo autor que eu estou mostrando aqui, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, como já está, sei lá, mais de uma hora aqui, eu vou parar, e aí, quando for a próxima a gente continua desse ponto aqui, que já é entrando um pouco na parte dos modelos e do Eloquent. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente tiver o relacionamento entre os modelos, book e autor, aqui por exemplo, a gente vai conseguir fazer umas buscas mais elaboradas, né? Buscas além disso aqui, por exemplo, buscas que envolvam livros e autores. E aí a gente poderia fazer o seguinte, ó, na página dos autores, por exemplo, a gente poderia clicar no autor e trazer junto com esse autor a lista de livros dele já, tudo bem bonitinho aqui, tá? Por exemplo, ok? E aí a gente continua na próxima terça-feira. Aí só um detalhe aqui para finalizar.
até esse ponto, a gente já conseguiu muita coisa em relação à implementação desse exemplo, que é um exemplo simples, mas ele é rico em detalhes do framework, né? A gente consegue, por exemplo, ter o registro de várias rotas para manipulação de informação de um modelo aqui no web.php. Se a gente quiser deixar isso aqui um pouco mais enxuto, mais organizado, a gente pode trabalhar com esse tipo de controlador aqui, tá? E eu posso ter um outro controlador que não obrigatoriamente seja desse tipo de recurso, por exemplo, tá? Eu posso ter o registro de um outro controlador aqui, sem ser desse tipo, e trazer toda essa implementação de book para esse outro controlador, se eu quiser deixar isso aqui mais enxuto, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer, que inclusive pode ser tema da próxima reunião virtual que a gente tiver, é o seguinte, ó. Eu posso alterar esse prefixo aqui, ó, se eu quiser alterar, tá? Esse autor aqui, quiser colocar outro prefixo. Esses nomes que a gente tem aqui, ó, create, edit, por exemplo, e os nomes dessas rotas aqui, eu posso alterar isso, se eu quiser personalizar. Por exemplo, se eu quisesse colocar isso em português, aqui, por exemplo, ó, create. Se eu quiser colocar isso em português, eu posso também fazer esse tipo de personalização. Se eu quiser colocar o nome da rota que eu uso para fazer aqui os links, cadê do controlador? Aliás, deixa eu ver o home aqui. Para esses links aqui, ó, se eu quiser colocar esses nomes em português, eu também posso colocar. Existe essa flexibilidade, tá? Então, isso eu fico devendo para mostrar na próxima reunião para vocês, ok? Deixa eu só interromper aqui. Opa! Ah, deixa eu parar a gravação aqui. Eu acho que eu apertei no botão errado. Pronto.